Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar mais uma vez a nossa aula da EBD, né, nesse domingo, ainda online, né, mas esperamos que por um breve tempo aí. E hoje a gente vai estudar João, continuar o nosso estudo no livro de João, João capítulo 2, versos de 1 a 25. Né? Então eu vou ler o texto, nós vamos dividir mais ou menos em duas partes. Então, a primeira parte que vai do verso 1 até o verso 11 e depois do verso 11 até o verso 25. Então eu vou ler primeiro e a gente vai falar um pouco dessa primeira parte e depois a gente vai para o verso 12 no segundo momento. Então, antes da gente efetuar a leitura, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui diante da Tua Palavra para estudá-la, Senhor, e aprender de Ti. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, neste momento, ensinar a cada um de nós o que o Senhor tem para nós nesse dia. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, lá no verso 2, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu vou usar aqui, como a gente está sem revista, né? Eu vou usar como referência o livro do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o Evangelho de João. Então a gente vai fazer um comentário, né, com base no livro dele, que a gente tem usado, o irmão Sérgio tem deixado pra gente como norteador aí para o estudo do livro de João. E o título desse capítulo lá que o pastor Hernandes coloca é Glória, Autoridade e Conhecimento. Aqui a gente tem o início, vamos dizer assim, né? A gente está no início do ministério de Jesus, né? E Jesus está, então, em Caná da Galileia num casamento. Aqui é interessante, a gente pode pensar na seguinte questão. Jesus inicia o ministério dele num casamento, numa cerimônia, numa festa, né? Num lugar de alegria, de felicidade. E é interessante porque as pessoas muitas vezes, né, elas ligam a religião, ligam a fé à tristeza, né? E Jesus não veio trazer tristeza, pelo contrário, ele vai trazer alegria. Então, às vezes as pessoas acham que sendo tristes, tendo um semblante pesado, elas vão demonstrar piedade, né? Isso não é piedade. Jesus mostra isso porque ele estava na festa, né? Ele estava naquele lugar, ele estava comemorando aquela cerimônia. Então, era um lugar de alegria. Então, essa é uma primeira visão, né? Porque a sociedade coloca isso, né? Ela gosta de falar assim: ah, não, então aquela pessoa religiosa é aquela pessoa que não dá risada, é aquela pessoa que está sempre bronqueada, né? Com aquele ar pesado. E é justamente o contrário, né? Jesus veio para nos trazer alegria. Então vejam que Jesus aqui estava numa festa de casamento.
Outra questão aqui é que Jesus dá importância à questão do casamento, né? Tanto que a gente vê que a comparação que Jesus faz entre ele e a igreja, né, é justamente a comparação do casamento. Então a gente vê que Jesus escolhe então justamente uma festa de casamento, né, para dar aval para essa cerimônia, para fazer o seu primeiro sinal, como João diz aqui. E é interessante a gente lembrar também, né, que foi Deus que instituiu o casamento, né, porque muitas vezes as pessoas às vezes querem tirar essa instituição, né, e colocar qualquer outra coisa na instituição menos Deus. Mas foi Deus que inventou o casamento, foi Deus que instituiu o casamento, né? E então Jesus estava nessa festa, provavelmente a família dele era conhecida dos noivos, ele conhecia os noivos, eles estavam ali juntos comemorando um casamento. É importante a gente pensar como que era o casamento na época de Jesus. Então essas festas judaicas de casamento, elas demoravam em torno de uma semana. Então não era uma festa como é hoje de algumas horas, né? A gente tinha uma semana de festa. E o fato dessa festa ser bem preparada, dessa festa, assim como é hoje, de não faltar comida, de não faltar bebida, né? Era uma questão muito importante na cultura. E aqui a gente tem uma situação onde o vinho acabou. Isso seria, do ponto de vista cultural daquela época, alguma coisa terrível, o vinho ter acabado, né? Então, era alguma coisa que ia trazer muitas complicações, muita tristeza, né? Muito constrangimento para aquela família por não ter mais vinho, né? Então a gente vê que Jesus ele vai interferir nessa situação. E eu queria chamar a atenção aqui para algumas aplicações que o pastor Hernandes Dias Lopes ele faz com relação, né, fazendo algumas aplicações com relação a esse primeiro milagre de Jesus na festa. Primeiro, né, ele faz uma comparação com o casamento, faz uma comparação com a nossa casa, e ele faz a seguinte comparação, que é importante que Jesus esteja na nossa casa, né? Então, para a gente ver nessa questão que aconteceu ali, a importância da presença de Jesus, né? Ele foi convidado, ele estava lá, né? Então, a presença de Jesus era importante. Ele vai falar também, mesmo com a presença de Jesus, pode acontecer situações de constrangimento, situações de tristeza, né? E isso não só no casamento, mas na nossa vida, mesmo a nossa vida com Jesus, ela não vai ser só alegria, né? Que algumas pessoas pregam, não vai ser só prosperidade, não vai ser só coisas boas. A gente também vai ter problemas. Jesus disse que isso ia acontecer. Então, mesmo com Jesus, vai ter falta de alegria em alguns momentos, vão ter problemas. E o que a gente precisa fazer? Então, a gente pode fazer algumas aplicações com relação ao texto. Então, primeiro, a mãe de Jesus, Maria, ela identifica o problema. Isso é importante. Então, a gente diagnosticar o problema. Então, qual que é o problema que está acontecendo? Ela diagnosticou o problema. Olha, o problema é que está faltando vinho, né? Ela levou o problema à pessoa certa. Isso é uma questão interessante. Porque às vezes a gente passa por problemas na nossa vida e a gente quer levar o problema primeiro para o psicólogo, primeiro para nós mesmos ou para tantas pessoas. E quem que tem que ser a pessoa certa para a gente levar o nosso problema? Jesus. Então, ele é a pessoa certa para a gente levar em primeiro lugar o nosso problema. Então, Maria vai e leva o problema a Jesus. E é interessante chamar a atenção que tem um texto aqui que às vezes algumas pessoas distorcem. Jesus responde assim: que temos nós em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, ou a minha hora ainda não chegou. Então, nesse texto, é interessante que esse termo mulher aqui não era um termo desrespeitoso, tá? Aliás, era um termo que naquela época era um termo de respeito, tá? Então, Jesus não foi desrespeitoso com a sua mãe. O que ele estava querendo dizer ali é que Maria tinha que começar a perceber Jesus não como filho dela, mas como Senhor dela, porque ele estava começando ali o seu ministério. E quando ele fala ali a questão de não é chegada a hora dele, Jesus vai falar isso em outros momentos, ele está se referindo à morte dele, né?
mas está se referindo também ao tempo de Deus. A partir dali, né, ou vamos dizer, toda na vida de Jesus, ele seguia o quê? O tempo de Deus. Ele queria deixar isso claro, né, que não era o tempo do que Maria queria, ou do que a sociedade queria, ou do que os discípulos queriam, mas era o tempo de Deus, que já estava determinado. Então, isso é importante também, a gente pode fazer uma aplicação, né, que quando a gente precisa aguardar o tempo de Jesus. E o interessante é que Maria, né, ela faz o quê? Ela justamente aguarda. Ela levou o problema para Jesus. Vejam que ela não insistiu. Ela simplesmente falou: olha, o problema é esse. Ela levou o problema e aguardou. E vejam que ela tinha tanta confiança que ela sabia que Jesus ia fazer no que Jesus ia fazer, e ela não sabia o que ele ia fazer, nem como, mas ela sabia que ele ia resolver o problema da melhor maneira possível, que ela faz o quê? Ela diz para os serviçais assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Então vejam que Maria entrega o problema para Jesus e fala: olha, faz o que ele mandar. Ela não sabia o que ele ia fazer, mas ela sabia que seria o melhor. Então é interessante que ela deixa esse problema com Jesus. E aí Jesus então fala para os servos, e os servos fazem o quê? Os servos obedecem, né? Então Jesus mandou trazer água. Ninguém ficou questionando: mas por que água? Mas está faltando vinho, vem água? Por que você vai trazer os potes de água? O que isso tem a ver com vinho? Não, ninguém questionou, simplesmente obedeceram. Então, tanto Maria como os servos obedeceram a ordem de Jesus, né? E aqui a gente também pode perceber que com Jesus o melhor sempre vem depois. Então veja que o vinho que Jesus fez não foi um vinho qualquer. A solução que Jesus dá não é uma solução qualquer, é a melhor possível. O vinho era o melhor possível. Então com Jesus a gente tem certeza que a gente sempre vai ter o melhor. Ainda que por um momento, de repente, possa não parecer o melhor. Mas a gente tem que saber que quando a gente descansa em Jesus, a gente sempre vai ter o melhor. Então vejam que aqui Jesus, ele manifestou a sua glória. E uma questão interessante, lá no último versículo dessa primeira parte, no verso 11, diz assim: foi o primeiro, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. O que quer dizer aqui sinal? João vai usar a palavra sinal várias vezes no evangelho dele. Por que ele usa essa palavra? Porque ele está querendo dizer que é além do milagre. Não é um milagre pelo milagre, mas é um sinal de quem é Jesus, da glória de Jesus e do que viria depois. Então essa palavrinha é importante a gente pensar. Era um sinal, não era só aquele momento, aquela questão material que Jesus queria fazer o vinho. Não, isso apontava para coisas que vinham depois, para a vida de Jesus depois, para o ministério de Jesus depois. Por isso que João, ele vai repetir essa palavra. Esse foi um sinal. Então esse foi o primeiro sinal que Jesus fez, né? E vamos dizer assim, publicamente, porque ele já tinha passado pela tentação, mas publicamente foi o primeiro sinal, que apontava o quê? Que ali ia começar uma mudança nas questões judaicas, né? Na religião judaica, que a gente ia entrar numa nova forma, né? De adorar a Deus, que a gente vai ver na próxima parte, que é a graça de Deus. Então, esse sinal, quando João fala sinal, ele está querendo apontar que é além do milagre, são coisas que vêm depois. Então, era o começo aí, vamos dizer assim, do ministério de Jesus. Então, agora a gente vai começar o verso 12 e nós vamos ler do 12 até o 25, capítulo 2 de João. Vamos lá. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém
No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus que dissera. Na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Então agora a gente vai para essa segunda parte. Aqui diz que Jesus desceu de Caná a Cafarnaum, que era uma cidade que ficava realmente abaixo, né, uma região mais baixa. E é interessante que aqui Jesus está novamente em uma festa. Então novamente Jesus vai para uma festa. Agora a festa da Páscoa, que era uma festa extremamente importante para os judeus e é até hoje a festa da Páscoa, relembrando a libertação do povo de Israel do Egito. E aqui é interessante a gente fazer uma comparação. Enquanto Jesus no casamento, naquela festa de casamento, ele demonstra misericórdia, né, que Jesus é misericordioso, aqui a gente vai ver que Jesus ele vai lidar com juízo e disciplina. Jesus é Deus. Deus, ele tem misericórdia, mas Deus também é juiz. Então vejam que aqui a gente tem uma outra situação, uma outra ação de Jesus, diferente daquela que tinha acontecido no casamento. E aqui cada vez mais Jesus vai tornando público o seu ministério. Vejam que começou lá com uma festa mais íntima, vamos dizer assim, né? Um casamento com um número menor de pessoas. Agora a gente está na cidade e a gente está no templo. E é importante, às vezes, a gente pensar um pouco no contexto histórico de como era o templo. Quando a gente estava estudando o Êxodo, a gente mostrou várias vezes a foto do templo, né? Então a gente sabe que tem o lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, né? Onde só o sumo sacerdote entrava. E tinham vários pátios fora daquele lugar. Então tinha o pátio dos gentios, depois tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos judeus, tinha o pátio dos sacerdotes, e assim por diante, até a gente ter o Santo dos Santos, que a gente falou muito em Êxodo. Agora, onde que estava acontecendo essa feira, vamos dizer assim? No pátio dos gentios. Então vejam, irmãos, tinha uma região do templo que era para que os gentios orassem e adorassem a Deus. Vejam aí que já tem um caráter missionário, né? A gente sabe que Deus fez o povo de Israel como uma nação que era uma nação referência para pregar, né? Israel se desviou desse caminho, mas era justamente para anunciar a Deus como Senhor. Então tinha um lugar onde era um lugar específico que os gentios podiam ir orar. Nesse lugar estava acontecendo essa venda. Venda do quê? Venda de animais para os sacrifícios e troca de dinheiro. E aqui também é interessante a gente relembrar que na lei era permitida a venda de animais para o sacrifício.
Por que era permitida? Porque os viajantes, eles vinham muitas vezes de lugares distantes. Lembrando que naquela época não tinha avião, não tinha carro, eles vinham a pé. Então eram dias e dias de viagem. Então, dependendo do lugar que a pessoa viesse, era muito difícil ela trazer um animal para o sacrifício. Então, era permitido comprar os animais, tá? Também, e ali a gente vê também que tinha um cambista. O que o cambista faz? O cambista troca dinheiro. Agora, vejam que interessante. Primeiro, era permitida a venda de animais, mas a venda de animais não era para ser feita dentro do templo. Não era para ser feita no pátio dos gentios. Não era ali o lugar de ser feita a venda dos animais. Outra questão, os sacerdotes, eles já tinham se desviado tanto do propósito de Deus que eles não aceitavam moedas estrangeiras. Ora, muitos judeus moravam fora, traziam outro tipo de dinheiro. Essa era uma forma já pensada das pessoas que vinham precisar usar o dinheiro ou comprar essas ofertas no templo, terem que trocar o dinheiro. No momento que eles iam fazer essa troca, o câmbio ali, a troca do dinheiro, era feita com lucro para os judeus que estavam ali, para os sacerdotes. Então vejam que foi feita uma estrutura, quer dizer, no decorrer dos anos, o sacrifício foi sendo deturpado. Foi feita toda uma estrutura ali para se arrecadar lucro e desviar o propósito principal do templo, que era a adoração. Então aqui a gente pode pensar, irmãos, em duas lições. Primeiro, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. Então, Jesus ele está mostrando aqui que não era para ser feito o comércio. O objetivo da casa de Deus não é ganhar dinheiro, não é ter lucro, não é obter lucro. Eu acho que essa questão é importante a gente refletir. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que o propósito, e aí eu não estou falando igreja, irmãos, necessariamente como templo, mas igreja no novo sentido que Jesus traz para a igreja, que somos nós, que somos corpo de Cristo? Será que a igreja não está virando um lugar de lucro? As pessoas não estão usando, como usaram no passado, deturpando a adoração para obter vantagem, para obter um lucro? Isso é uma questão para a gente pensar, né? Não no templo em si. Mas hoje a gente, o templo a gente vai falar, né? Na verdade é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, mas a igreja não tem se voltado para esse lucro? Quer dizer, será que a gente está muito diferente do que faziam os judeus naquela época? Às vezes a gente lê um texto como esse e fala assim, nossa, olha só, Jesus está certo, que absurdo, o pessoal fica vendendo as coisas lá no lugar de adoração, mas será que a igreja hoje não está fazendo alguma coisa muito parecida com isso? Então é uma coisa para a gente refletir, né? Aqui tem uma questão interessante também, a partir daquele momento, né, aqueles líderes judeus, eles ficaram inimigos de Jesus, que vai culminar, né, na morte de Jesus no final do seu ministério. Eles já não gostaram. Por quê? Porque Jesus estava confrontando, né? Jesus ele traz um evangelho que confronta os pecados. Como que a gente reage quando Jesus confronta os nossos pecados? Aqui, esses judeus, eles ficaram inimigos de Jesus. Eles não queriam mais saber de Jesus. Não gostaram daquela história, né? Como é que a gente reage quando Jesus confronta aquilo que a gente está fazendo de errado? Foi o que aconteceu ali. Ele falou, vocês estão errados. Não é assim que vocês têm que fazer. Esse lugar aqui é um lugar de adoração. Então, vejam que aqui uma outra questão. Jesus, ele preza muito pela reverência. É importante que a gente tenha reverência para com Deus. E as pessoas hoje, elas têm achado que não precisa mais de ter reverência. A gente lida com Jesus, com Deus de qualquer jeito, fala de qualquer forma, se refere a Jesus de qualquer forma, age de qualquer forma. Irmãos, é preciso ter reverência.
né? Quando a gente está prestando um culto a Deus, onde a gente estiver, a gente tem que ter reverência. A gente tem que saber se portar, né? Quantas vezes o pastor não fala lá na igreja, as pessoas, parece que quando começa a pregação, as pessoas querem sair toda hora, querem comprar comida. Eu tive numa igreja recentemente, onde tinha algumas pessoas assistindo o culto, comendo salgadinho, bolacha e tomando iogurte. Será que essa é a postura que a gente presta culto a Deus? Né? Então vejam que para Jesus a reverência é importante. Isso não mudou porque Deus não muda. Ele se importa com a reverência. Segunda lição. Então, primeira lição. A casa de Deus é um lugar de adoração e não de comércio. Segunda lição. A casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Aqui Jesus também, nesse momento, ele está mostrando uma transformação. Que agora o templo não seria mais aquele templo que eles viam. E onde a gente percebe que Jesus está anunciando essa transformação? Porque vejam que quando os judeus respondem, perguntam para Jesus, como que o Senhor pode mostrar um sinal de que você tem autoridade? Vejam que aqui de novo aparece aquela palavrinha que eu falei, a palavra sinal. Né? Que tudo que Jesus fazia tinha um propósito maior. E quando os judeus perguntam isso, Jesus responde, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus interpretam isso naquele momento como que Jesus era um revolucionário, que ele ia destruir o templo que eles tinham lá na cidade de Jerusalém. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava apontando para uma mudança na adoração. Por quê? Porque agora a contemplação era quem? Era o próprio Jesus. Ele era o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Tanto que ele se refere ao templo, ele. Então, o próprio apóstolo aqui, João, ele vai explicar que no momento ninguém entendeu quando ele falou que ia restaurar o templo em 3 dias, mas ele estava se referindo à morte e à ressurreição dele. Então, quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, né, quando Jesus ressuscitou, aí sim, os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer logo no começo do ministério dele, quando ele fala que vai reconstruir o templo em 3 dias. Então agora, Jesus está mostrando essa mudança, né? Que agora a adoração, né, a presença de Deus entre os homens era o próprio Jesus. E depois da ressurreição dele, o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que Jesus mais para frente vai dizer que agora importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque agora a gente não precisa mais fazer sacrifícios como eram feitos naquela época. Então toda aquela questão do templo eram sacrifícios necessários segundo a lei judaica. Mas o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Jesus, ele foi feito. Nós não precisamos mais fazer o sacrifício. Por quê? Porque Jesus agora, ele é o santuário de Deus entre os homens. Então, esse sinal que eles pedem, Jesus vai dizer que ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer lá na sua morte, quando ele diz está tudo consumado e ele vai ressuscitar em 3 dias, restaurando o seu corpo. Então, vejam que naquele momento os judeus também não entenderam aquela ação de Jesus, mas aquele sinal, né, aquela ação de Jesus, ela também apontava para uma questão maior, que era a sua própria morte. Então, mostrando que as coisas mudariam, né? Agora, Jesus estava entre nós. Ele era o sacrifício. Ele fez o sacrifício no nosso lugar para que a gente pudesse agora ter comunhão com ele. Então, vejam quão importante é esse trecho, esse capítulo, né, que mostra o início do ministério de Jesus, né? E como a gente falou no começo, mostra a glória, mostra a autoridade do Senhor Jesus. Então ele mostra a glória dele lá na transformação da água e vinho, e na purificação do templo ele mostra a sua autoridade, ele mostra que ele tinha autoridade para fazer aquilo, porque ele era o próprio Deus encarnado,
vivendo aqui como homem entre nós. Então, irmãos, que nós possamos meditar nesse texto, né? E estudar, agora para a semana que vem o capítulo 3, os irmãos podem ler o capítulo 3 e nós vamos, né? O outro professor vai trazer uma meditação. Como a gente está sem revista, eu incentivo os irmãos a lerem para ficar mais fácil de entender a aula depois. Tá bom? Deus abençoe a todos e espero que a gente possa se ver em breve.